Uma das operações mais notáveis em um computador é a capacidade de tomar decisões previamente estabelecidas. Dependendo do nível de programação, um programa pode tomar decisões tão complexas quanto a de um ser humano. No entanto, são compostas por comparação entre duas ou mais variáveis. Dependendo do resultado da comparação, é realizada outra sequência de decisões. Os problemas encontrados nas etapas do processo de desenvolvimento de software começam a ser observados na década de 60. A crise do software se manifesta com a baixa produtividade dos programadores e a falta de uma metodologia formal para o desenvolvimento de software. Neste período, ocorreu falhas de segurança, acidentes e estouros de orçamentos e cronogramas. As soluções para a crise de software passam principalmente pelo uso de melhores técnicas e métodos. Na década de 70, surge a linguagem de terceira geração, com ênfase em estruturação do código. Um dos primeiros a preconizar a programação estruturada foi Haskell Curry. Programação estruturada é a técnica de construir programas de forma organizada. Implica seguir uma metodologia estruturada para organizar o projeto e a implantação do programa, que é dividido em um conjunto de módulos dispostos em uma hierarquia que define suas relações lógicas. Dentro do esquema da programação estruturada, podemos expressar um programa como uma sequência de blocos constituídos pelas estruturas de controle. Uma vez estabelecida esta sequência de blocos, veremos que a estrutura permite também estabelecer um fluxo de sequências lógicas a fim de resolver um determinado problema. Apesar de ter sido sucedida pela programação orientada a objetos, pode-se dizer que a programação estruturada ainda é marcantemente influente. Qualquer algoritmo, independentemente da área de aplicação, de sua complexidade e da linguagem de programação, pode ser descrito através dessas estruturas de controle básicas. 1. Estrutura sequencial. Vários blocos de comandos podem ser colocados para serem executados sequencialmente, ou seja, realiza um conjunto pré-determinado de comandos de forma sequencial, de cima para baixo, na mesma ordem que aparecem no código-fonte. Bom, o primeiro exercício é de estrutura sequencial e, como já fala, é o conjunto de instrução no qual tem que ser executado em sequência. Então tem início, entrada, processamento e saída. E aqui eu fiz a soma de 4 valores, que no caso aí o usuário que vai escolher os valores. Então eu vou printar aqui e compilar para vocês verem. É só colocar os 4 valores que ele dá a soma. Esse é um exemplo de estrutura sequencial. 2. Estrutura condicional. Um bloco de código pode ser construído unindo-se 2 blocos mediante uma condição, ou seja, é usada para testar uma condição. Dependendo de ser o teste verdadeiro ou falso, o bloco de código será executado. Há 2 tipos de estruturas condicionais. Estrutura condicional simples. Executa um bloco de comandos somente se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, a estrutura é finalizada. O comando que define a estrutura é representado pela palavra se. Bom, a estrutura condicional simples vai ser a que expõe a instrução ou bloco de instruções só se a condição for verdadeira. Ou seja, nesse caso aqui, eu peguei 2 números e vi qual número era maior ou o caso dos números serem iguais. E vai mostrar isso no programa. Então eu usei o if e o else. Então vou compilar aqui só para testar. Daí você vai digitar o primeiro número e o segundo e vai mostrar que o maior número é o 7. E esse aí é o exemplo de estrutura condicional simples, que é só a verdadeira que é executada. Estrutura condicional composta. Executa um bloco de comandos se a condição for verdadeira e outro bloco de comandos se a condição for falsa. Os comandos que definem a estrutura são
sim e se não. Bom, a estrutura condicional composta, ela é feita como se fosse um verdadeiro ou falso. Ela vai indicar para você se é uma coisa ou se é outra coisa. Então, no caso, eu fiz aqui para mostrar se um número é par ou ele é ímpar. Então, eu usei aqui, para isso eu usei o número, eu peguei o resto do número dividido por 2 para ver se resta 0 ou se resta algo que não seja 0, que no caso vai ser o ímpar. Então, é só, vou compilar aqui para você ver. Então vai abrir, aí só colocar qualquer número e vai mostrar. No caso que é par, e no caso de ímpar vai mostrar que é ímpar. Estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição realiza e repete diferentes ações dependendo de ser uma condição verdadeira ou falsa. O bloco de código se repetirá até que a condição dada seja falsa, ou seja, verifica-se a condição e, caso seja verdadeira, o bloco é executado. Após o final da execução do bloco, a condição é verificada novamente e, caso ela ainda seja verdadeira, o código é executado mais uma vez. Caso o bloco de código seja sempre verdadeiro, a estrutura será executada para sempre, uma situação chamada de laço infinito. Algumas linguagens de programação especificam a palavra reservada para sair da estrutura de repetição. Comando para é usada quando se sabe o número de vezes que o comando deve ser repetido. Designa uma variável de controle para cada repetição do bloco. O conteúdo de um bloco para o outro varia do valor inicial até o valor final. Bom, professor, eu vou estar aqui utilizando um programa, um compilador, né, chamado Deve Ser Mais Mais, para facilitar um pouco mais na hora dos exemplos aí, né. Como te falei, vamos começar aí trabalhando no comando for, e esse primeiro programa pede: faça um programa utilizando o comando for e escreva na tela de 0 a 10. O comando for, ele é muito comum de ser utilizado quando se sabe a quantidade de voltas, a quantidade de repetições, a quantidade de loops que ele irá fazer no bloco de instruções. Aqui, como você viu, ele pede de 0 a 10. Então seria mais fácil a gente estar utilizando mesmo esse comando for. Então, inicialmente, vamos colocar as bibliotecas que estaremos trabalhando. Essas as mais tradicionais na linguagem C, né? Que seria a stdio e a stdlib. Trabalharemos com números apenas inteiros, iniciando aqui um inteiro, e vamos trabalhar apenas com uma variável nesse exemplo, para facilitar um pouco mais. Utilizando esse laço de repetição for, dentro dela vamos ter essas condições lógicas para que o nosso programa possa fazer essa repetição. Inicialmente, vamos começar com a variável. Essa variável vai receber um número inicial. Aqui vamos iniciar ela com 0. Após, essa variável vai dar uma condição de execução. Para quê? Onde essa variável seja menor ou igual a 10. O que seria isso? Seria que esse programa rode até de 0 a 10. O que seria? Essas condições seriam verdadeiras. Para que a repetição seja executada, sempre tem que ser verdadeira. Passou desse 10, a condição já é falsa, o nosso programa para de ser executado. E aqui nessa última parte, que seria um valor de incremento ou decremento. O que seria isso? Seria você estar adicionando um valor ou diminuindo esse valor. Aqui, como pode ver com a sigla de mais ou adição, a gente vai estar incrementando um valor a mais. Dentro
desse laço de repetição, temos as instruções que serão repetidas. Como você pode ver, iniciaremos com o printf. O printf é um escreva, é o que vai aparecer na tela do computador para o usuário. E o que deve aparecer para esse usuário? Como o programa está pedindo aqui em cima. Números de 0 a 10. Aqui eu coloquei número, porcentagem de, que é o nosso comando aí para estar aparecendo os números, e a variável. Sempre tem que colocar a variável que eu quero que apareça o número. Para onde vai ser colocado o número? Nessa variável num. Fechando, terminando, que a gente vai dar uma quebra de linha para aparecer mais nítido na nossa tela, e um return 0 para o lixo de memória. Vamos lá fazer um teste? Testando aí o nosso programinha. Vamos ver se agora ele roda. 0 de erro. Vamos trazer essa tela para cá para ficar mais nítido. Aí, apareceu. Número 0, número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Tá certinho o que o nosso programa fez. Valeu? Comando enquanto. Usado quando o número de repetições não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição ser falsa. O teste condicional ocorre no início, portanto, o comando pode não ser executado nenhuma vez caso a condição seja falsa logo de início. Bom, professor, agora eu vou estar trabalhando o comando while. Vamos ver aqui o que o nosso exemplo está pedindo dessa vez. Faça um programa utilizando o comando while, que leia um número e imprima a sua tabuada. Inicialmente, vamos estar usando aí as duas bibliotecas, a stdio e stdlib. Vamos trabalhar novamente com apenas números inteiros. Abrindo aí esse programa, vamos trabalhar dessa vez com duas variáveis, N1 e N2. Já logo no início desse programa, o que eu quero? Quero que apareça na tela do usuário para ele digitar um número, para saber de qual tabuada ele quer saber desse programa. Então o que eu fiz? Eu lancei um printf, que é o escreva, é o que vai aparecer na tela para o nosso usuário, escrito: digite o número para se fazer a tabuada. Fechei tudo legal aqui. O que vai acontecer? Esse usuário vai estar dando esse número, e esse número vai ser lido e guardado dentro de N1, que é a variável, para a gente estar fazendo essas repetições mais tarde. O que eu fiz? Na outra variável, N2, eu já vou iniciar com ela já do 1. O que seria o iniciar essa variável N2 do 1? Ele está recebendo esse valor 1. É que a minha tabuada vai se iniciar do valor 1. Do valor 1 até o 10. Eu que escolho. Eu poderia começar do valor 0, eu poderia começar do valor 3, qualquer outro. Eu resolvi iniciar do valor 1. Então eu dei para a variável N2 esse valor 1. O while. O while trabalharemos com uma condição. Aqui você dá a condição para que siga algumas instruções dentro desse laço. O while, diferentemente do while, ele faz esse teste no início. Se aqui já não for verdadeiro, o programa já para. O programa nem passa dentro das instruções. Se a condição que o usuário der aqui não for verdadeiro, o programa já para por aqui. Por isso que fala, o while é o teste no início. Qual que é a condição que ele deu para esse programa? Ele deu que N2, a variável N2, seja menor ou igual a 10. O que seria isso? Seria que N2, essa variável N2, iria do 1 até o 10. Essa seria a condição verdadeira. Se o usuário digitar 11, o programa já vai parar e vai pausar. E qual que é a condição que ele deu? N2 menor ou igual a 10.
dentro dessa condição vão ser dadas as instruções que serão repetidas. Abrindo aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um printf, um escreva. O que seria esse printf? É o que vai aparecer na tela para o usuário. Aqui que ele vai dar, ó, a porcentagem D, que é um comando dentro da linguagem, que seria N1. O que seria? Seria um valor, o número que ele vai receber. Ele vai estar recebendo esse número, essa variável N1. Esse segundo vai estar recebendo a variável M2. E aqui, finalmente, o que seria esse último comando? Seria a multiplicação de N1 vezes N2. Vai estar dando esse resultado final. Aqui é muito importante. O que seria esse N2? Seria um incremento. Ele estaria dando um valor a mais para que essa repetição rode, para que essa repetição faça esse loop. O que acontece? Não começa com 1. Esse N2++, ele vai vir, vai ter uma condição verdadeira. O que ele vai fazer? Ele vai voltar e passar para que número? Valendo 2. 2 tal, passou, multiplicou, o que ele fez? Voltou aqui, viu mais, ele vai incrementar mais 1, vai voltar 3. E isso sucessivamente. Esse loop vai acontecer até quando? Até 10. Chegando no 10, pronto. Deu o último valor, vai adicionar, vai parar, porque o 11 já não faz parte, já não é mais verdadeira. Seria uma condição falsa e nosso programa não rodaria mais. Aqui um printf para dar uma quebra de linha, para um visual melhor, quando aparecer na tela do usuário. E um return 0 pelo lixo da memória. Vamos tentar compilar para ver se roda? Bora lá. Aqui processando. Vamos ver os erros. Nenhum. Aconteceu tudo certo. Vamos colocar aqui um pouco para o lado. A tabuada. Digite o número para se fazer a tabuada. Vamos fazer do 2 para ver se roda. Tabuada do 2. Apareceu, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim sucessivamente. Pode ver que os seus valores está tudo correto. A linha tudo correta. Vamos tentar fazer mais um? Para ver se realmente está funcionando. Para ver se realmente está compilando isso aqui. Se não deu nenhum erro. Comando repita. Usado quando o número de repetições não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição ser falsa. A diferença entre o comando repita e enquanto é que no comando repita, o teste condicional é feito no fim. Isso significa que o comando será executado ao menos uma vez. Bom, professor, vou estar iniciando aí nosso último programa, demonstrando aí como é que se usa o comando do while agora, né? Esse programinha aí pede: faça um programa utilizando o comando do while que escreva na tela a tabuada do 1 ao 10. Iniciaremos utilizando aí tradicionalmente nossas duas bibliotecas stdio e stdlib. Trabalharemos novamente com números inteiros. Utilizaremos duas variáveis nesses programas, uma chamada num e a outra chamada null. Inicialmente, vamos receber um valor para essa variável null, que seria o valor de 1, que é onde iniciaria a nossa tabuada. Vamos abrir o nosso laço de repetição. Esse laço ele abre com um do, que diferencia nessa parte do while, que o while ele faz aquele teste no começo, ele já dá o seu teste no começo já. A diferença do while é essa: ele abre o do aqui e dá sua condição lógica no final. Essa aí é a diferença entre o while e do while. Então, abrindo esse laço de repetição, já vamos receber um valor para o outra variável, que seria o null, que também iniciaremos do 1. Afinal, ele pede da tabuada do 1 ao 10, então iniciaremos do 1 vezes 1.
Dentro desse laço de repetição do while, eu abri uma outra repetição, que é o while. E vou dar a condição para essa variável mu, que seria mu menor ou igual a 10. O que seria isso realmente? É que receba valor, essa variável mu, receba o valor de 1 até 10. Porque o que acontece para essa repetição continuar fazendo esse loop? É ela ser verdadeira. Então, se tiver do 1 até 10, essa condição vai ser verdadeira e esse laço vai continuar rodando. Chegou um valor 11, essa repetição já se torna falsa e o nosso programinha para. Então, dentro desse while, o que a gente vai estar usando? Que instruções vamos estar colocando para aparecer na tela do seu computador? Iniciaremos com o printf, que é o escreva, que vai estar aparecendo na tela do computador o que? A variável num, com esse comandinho %d, multiplicando essa variável 2, que é o mu. E essa multiplicação dessas duas variáveis vai dar a resposta final que a gente precisa. Aqui no incremento eu modifiquei da forma que eu fiz nos últimos exercícios, para estar mostrando essa diferença que também pode ser feita. Eu peguei essa variável mu e recebi ela novamente mais 1. O que seria? Eu estaria incrementando um valor a mais. Como que eu fiz no último exercício? Vamos lá olhar? Olha aqui, ó. Eu coloquei um mais. Essa forma é exatamente igual a essa. Os valores serão o mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou incrementando o valor. Eu estou colocando mais 1 nesta variável. Fechei essas instruções do while. O que eu fiz novamente? Incrementei também na variável 1. Por quê? Porque eu tenho que ir aumentando. É do 1 até o 10, como vocês podem ver aqui no bin. Então, 1, 2, 3. Incrementei aqui também nessa variável. Finalmente, vamos dar a condição desse do while. O que seria? A variável num vai trabalhar menor igual a 10. O que seria? Que ela iria do 1 até o 10. Fora desses valores de 1 a 10, ela se torna falsa. E o nosso programa para de rodar. Aqui que o programa realmente vai parar se ela for falsa. Se desde aqui do início ela passar, ela trava, ela vem, volta de novo e para aqui no while. Aí ela fala, não é verdadeira? Continua. Pá. Passa aqui de novo, todo bonitinho. Parou aqui, é falsa. Travou o programa, parou tudo. Finalmente, vamos dar uma quebra de linha. 1 para tirar return 0 para tirar o lixo da memória. E agora é compilar para ver se realmente esse programa está rodando. Está processando aí para ver se está tudo ok, para ver se realmente vai rodar. 0 de erro. Vamos ver se aparece agora aqui na nossa telinha como queríamos. Eu aqui, como vocês podem ver, eu dei uma quebrada. Para quê? Para ficar um visual mais legal, para dar para entender melhor, não ficar aquele negócio tudo junto. Aqui, ó. Tabuada do 1, como vocês podem ver, ó, 1 vezes 1 vai até o 10, como pede mesmo lá no exercício. Vamos abaixando aqui, ó. Aqui tem a do 2, como vocês podem ver mais abaixo. Já tem a do 3, vamos passando do 4, do 5, do 6 e assim sucessivamente, até chegar na última tabuada, que seria a tabuada do 10 vezes 10, que daria 100. Pode ver, o programinha rodou legal. Essa foi as 3 explicações aí, professor, trabalhando com cada comando, sendo ele for, while, do while. E obrigado aí, valeu, hein? Até mais. A programação estruturada provê algumas vantagens, como, por exemplo, um melhor controle sobre o fluxo de execução do código, melhor organização do código, simplifica a manutenção do programa,
aumenta a produtividade do programador e pode minimizar a complexidade do programa. Quanto a desvantagens, a maior dificuldade para programadores iniciantes e já com algum conhecimento é o de expressar de modo organizado a ideia e a lógica do programa. De maneira prática, seria a capacidade do programador explicar o que um determinado programa executa e como ele executa. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel.